A história da humanidade é um relato fascinante de adaptação e mudança. Enquanto caminhamos sobre esta terra, compartilhamos um passado com parentes próximos, primos distantes que também percorreram este planeta, os Neandertais. Mas por que os Homo sapiens floresceram, tornando-se a espécie dominante que vemos hoje, enquanto os Neandertais desapareceram no passado distante? Nesta jornada, vamos mergulhar nas profundezas da história, explorando os fatores cruciais que diferenciaram essas duas espécies. Desde as ferramentas que usaram até as complexidades de suas culturas e interações, desvendaremos os mistérios por trás do triunfo dos sapiens e da extinção dos Neandertais. Junte-se a mim enquanto viajamos no tempo, examinando as evidências e descobrindo as nuances da história humana. É uma história de triunfo, perda e da intrincada tapeçaria da evolução que moldou o nosso mundo e nos tornou quem somos hoje. Uma das características mais marcantes dos primeiros Homo sapiens foi sua notável capacidade de inovação. Enquanto os Neandertais, com suas próprias habilidades, criavam ferramentas eficazes para caça e tarefas diárias, os sapiens levaram a tecnologia a um novo patamar. Imagine a engenhosidade, a capacidade de transformar pedras e ossos em ferramentas cada vez mais complexas. Lâminas de pedra mais afiadas e resistentes, pontas de projéteis que permitiam a caça à distância e ferramentas especializadas para trabalhar peles e fibras vegetais surgiram das mãos dos sapiens. Essa capacidade de criar e dominar novas tecnologias, impulsionada por uma centelha de criatividade, deu-lhes uma vantagem crucial na luta pela sobrevivência. A linguagem, esse dom singular que nos define como humanos, desempenhou um papel fundamental na história dos sapiens. Enquanto os Neandertais certamente se comunicavam entre si, evidências sugerem que sua linguagem era menos complexa, menos capaz de transmitir a miríade de pensamentos, ideias e estratégias que fervilhavam na mente dos sapiens. Imagine um grupo de sapiens reunidos ao redor de uma fogueira, compartilhando histórias, elaborando planos e transmitindo conhecimentos através de gerações. Essa capacidade de se conectar, de formar laços sociais complexos e transmitir informações vitais, permitiu que os sapiens se organizassem em grupos maiores e mais coesos, cooperando em caçadas, compartilhando recursos e enfrentando desafios de forma mais eficaz. A história dos Homo sapiens é uma história de movimento, de uma busca incessante por novos horizontes. De suas origens africanas, esses exploradores intrépidos se espalharam pelo globo, enfrentando uma variedade de ambientes desafiadores. Das savanas áridas aos picos montanhosos e às florestas densas, os sapiens se adaptaram, prosperaram e deixaram sua marca em todos os cantos do mundo. Os Neandertais, por outro lado, estavam principalmente confinados à Europa e partes da Ásia. Essa diferença na capacidade de adaptação e migração pode ter sido um fator crucial na história dessas duas espécies. Enquanto os sapiens seguiam em frente, impulsionados por sua curiosidade insaciável e capacidade de adaptação, os Neandertais permaneceram em grande parte em seus territórios tradicionais, mais vulneráveis a mudanças climáticas e escassez de recursos. Chapter 4. A trama da cultura, arte, rituais e laços sociais. Adentre uma caverna ancestral iluminada pela luz bruxuleante de uma tocha. Nas paredes, imagens vibrantes de animais, caçadas e figuras misteriosas ganham vida, contando histórias de um mundo há muito perdido. Essas primeiras expressões artísticas, encontradas em locais ocupados pelos sapiens, fornecem uma janela para a sua rica vida cultural. Os sapiens não eram apenas sobreviventes. Eles eram criadores, contadores de histórias e artistas. Desenvolveram rituais complexos, crenças espirituais e uma profunda conexão com o mundo natural. Essas práticas culturais, transmitidas através das gerações, fortaleceram os laços sociais,
promoveram a coesão grupal e forneceram um senso de identidade e propósito. Essa rica tapeçaria cultural, argumenta-se, deu aos sapiens uma vantagem psicológica e social significativa. Chapter 5 – O Código da Vida. Genética, saúde e imunidade. No nível mais fundamental, a história dos sapiens e neandertais é uma história escrita no Código da Vida, o DNA. Estudos genéticos revelaram diferenças fascinantes entre essas duas espécies, fornecendo pistas sobre sua saúde, imunidade e até mesmo sua capacidade de sobreviver. Evidências sugerem que os sapiens podem ter possuído um sistema imunológico mais robusto, tornando-os mais resistentes a certas doenças. Além disso, a miscigenação entre sapiens e neandertais, evidenciada em nosso próprio DNA, pode ter introduzido variações genéticas benéficas nos sapiens, aumentando ainda mais sua capacidade de adaptação e sobrevivência. Chapter 6 – Encontro de espécies. Coexistência, competição e extinção. O desaparecimento dos neandertais não foi um evento repentino, mas um processo gradual que se desenrolou ao longo de milhares de anos. Durante esse tempo, sapiens e neandertais cruzaram seus caminhos, coexistindo em algumas regiões e competindo por recursos em outras. A natureza exata de suas interações ainda é objeto de debate entre os cientistas. Alguns argumentam que a competição por recursos, combinada com as vantagens tecnológicas, sociais e cognitivas dos sapiens, levou a um declínio gradual nas populações de neandertais. Outros sugerem que a miscigenação entre as duas espécies pode ter desempenhado um papel, com os neandertais sendo gradualmente assimilados à população sapiens em expansão. Independentemente do cenário preciso, o resultado final é que os neandertais desapareceram, deixando para trás apenas vestígios de sua existência em nosso DNA e nos registros fósseis. Outro. O legado dos sapiens e a lição dos neandertais. A história dos sapiens e neandertais é um conto fascinante de triunfo e perda, de adaptação e extinção. Ao refletir sobre a jornada dessas duas espécies, somos lembrados da incrível capacidade de adaptação e resiliência da vida. Os Homo sapiens, com sua capacidade de inovar, comunicar, adaptar e cooperar, emergiram como a espécie dominante em nosso planeta. No entanto, a história dos neandertais serve como um lembrete pungente de que mesmo as espécies mais bem-sucedidas podem sucumbir às pressões da mudança. Seu desaparecimento nos lembra da importância da diversidade genética, da adaptabilidade e da necessidade de proteger nosso planeta. Enquanto olhamos para o futuro, carregamos conosco o legado de nossos ancestrais sapiens e as lições aprendidas com nossos parentes neandertais. Que sua história nos inspire a apreciar nossa própria humanidade, a proteger a rica tapeçaria da vida na Terra e a enfrentar os desafios do futuro com sabedoria e compaixão.